No vídeo de hoje vamos trazer a análise do XPLG11, o XPlog. Trata-se de um fundo de logística, um dos maiores da bolsa, que inclusive está fazendo uma emissão de cotas nesse momento. Vamos trazer os principais dados do fundo e mostrar os seus principais indicadores para que você possa analisar mais profundamente e decidir sobre a nova emissão de cotas. Confira em nosso vídeo. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio do fundo. Ele possui 46% da sua área no estado de São Paulo, seguido por 21% no estado do Pernambuco e 14% no Rio de Janeiro. Esses são os principais estados, mas no mapa você pode ver que tem também algumas outras regiões do país. Trazendo os principais imóveis, do imóvel de maior porte para os menores, né? Então a gente tem aí o Cone Multimodal no estado de Pernambuco. Trata-se de um galpão enorme com área construída de 183 mil metros quadrados. O CD da Leroy Merlin fica em Cajamar, próximo a São Paulo, tem 131 mil metros quadrados. O especulativo Cajamar, também na cidade de Cajamar, na próxima rodovia dos Bandeirantes, perto da capital paulista, 125 mil metros quadrados. Vamos passar aqui outros, né? A gente tem CD da Renner, Cislog Galeão, Rio de Janeiro, no próximo aeroporto do Galeão, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Santana Business Park, em Santana do Paraíba, São Paulo. Temos o CD Dias Americana, na cidade de Americana, interior de São Paulo, em Barueri, Itapeva, Seropédica, Rio de Janeiro, São Paulo, num CD da Mercado Livre. A gente tem o da Via Varejo, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Na cidade de Extrema, Minas Gerais, inclusive a cidade é um importante polo logístico. A gente tem da Unilever, em Pernambuco, também em Ribeirão Preto, no CD do dia. Então, para você ter uma ideia, né, esses são alguns imóveis. Aqui temos o maior empreendimento do fundo, né, e o segundo maior. Então, basicamente, dá a ideia do porte dos imóveis, né, e como é que estão distribuídos ao longo do país aí, esses principais imóveis logísticos. Vale comentar que, além dos imóveis já em operação, a gente tem também obras, né, num ativo em Extrema, Minas Gerais. Então, o fundo está trabalhando aí na ampliação desse imóvel, que deve entrar em operação no segundo semestre de 2023. Então, é um fundo que também está fazendo investimentos e ampliando aí a sua área. Então, trazendo uma visão resumida do portfólio, a gente tem aí 17 condomínios, uma área construída de quase 1 milhão de metros quadrados de área construída. Então, assim, é um portfólio bastante grande, são 45 locatários. A inadimplência nesse momento está em 3% da sua receita média, vacância física de 4,3% e financeira de 3,4%. Esses são os grandes números do XPLG. Os locatários, temos aí o destaque da Via Varejo, né? 13% é o maior locatário. Esse é um ponto de atenção, né? Inclusive, fizemos um vídeo recente aqui sobre Via. A empresa não está em uma situação confortável. O segundo maior é a Leroy Merlin e depois seguido por Renner e Mercado Livre. Então temos aí grandes empresas, principalmente da área de varejo, né? Então temos aí comércio varejista 60% do total. E o varejo não está passando por um momento tão confortável. Temos várias empresas, né, além da Via, que estão aí em situações um pouco mais críticas. A correção dos contratos, 75% é pelo IPCA, então a menor parte pelo IGPM, né?
A atualização dos contratos, ela acontece principalmente no segundo semestre, setembro aí 17%, novembro 22%. Então temos aí um período de ajuste nos contratos agora, né? A vacância física nos últimos 12 meses, ela saiu de 7,6 e caiu para 4,3, então é um dado positivo, o fundo conseguiu reduzir a sua vacância. E a composição física, né, em percentual de área construída, o CD da Leroy Merlin, ele ocupa a maior área, 14% do total, né, seguido da Via e B2W. Em termos de ativo, a gente tem o 90% dos ativos do fundo são imóveis, né, e tem um percentual ali de cotas de outros fundos imobiliários e aplicações financeiras. A 69% do total são contratos atípicos. Então, essa é uma visão geral do portfólio do fundo, né, para você ter uma ideia da dimensão dele, né? Vamos falar agora dos resultados financeiros. O fundo apresentou uma receita de mais de 25 milhões de reais no fechamento de agosto. Então, é um fundo que tem uma receita bastante elevada. As suas despesas, né, na casa aí de quase 4 milhões. Lembrando que temos uma despesa financeira de 800 mil. Né? Mais para frente a gente vai falar um pouco mais em detalhes aí dessa despesa financeira. E a distribuição por cota está na casa aí de 78 centavos. Então, esse é uma visão geral do fundo. É um fundo que apresenta uma situação bastante estável em termos de receitas, né? Principalmente as receitas de locação, e tem mantido aí um certo grau de distribuição ao longo dos meses, absorvendo as pequenas oscilações que ele tem aí no mês a mês. Falando agora da questão da despesa financeira, a gente tem, o fundo está devendo aí um saldo devedor de 343 milhões de reais. Então temos aí CRIs com IPCA mais 7,15, 7,25 e alguns outros instrumentos em CDI mais 1,75 até 2,70. Então temos esse cenário aí de contas a pagar, fruto dos investimentos que o fundo fez, né? Falando agora da distribuição, ele está fazendo a sexta emissão de cotas e o fundo pretende aí um montante total de 400 milhões de reais. O preço na subscrição é de 113,04. Portanto, essa é a operação que o fundo está fazendo. Inclusive, fica para quem pretende exercer ali o seu direito, né? Inclusive, amanhã é o último dia do direito de preferência na B3, né? Depois temos aí, conforme pode ver, as sobras da subscrição, né? Vão até dia 25 de setembro e dia 26 para o escriturador. Portanto, essa é a sexta emissão do fundo, né? Se você tiver interesse, já tiver estudado aí um pouco mais sobre o fundo e pretende entrar nessa operação, essas são as datas limites. Aqui temos uma visão, né, do valor de mercado versus a cota patrimonial. Então a gente tem um valor de mercado na casa de 113, a gente já percebe que a distribuição da emissão, da sexta emissão, está num valor bastante próximo ao fechamento do mês anterior, inclusive aí ligeiramente acima da sua cota patrimonial. Então a gente percebe aí que esse fundo já foi negociado a patamares mais baixos em relação ao patrimônio líquido, principalmente no início desse ano, fruto até daquela situação envolvendo os fundos de logística, preocupação com o varejo de maneira geral. É um fundo que tem um bom nível de liquidez, ele apresenta aí 90 milhões de reais negociados no mês, né? Então é um fundo de bastante porte, né? Então tem um nível interessante de negociação, né?
E aproveite para deixar nos comentários se você já é acionista, né, possui cotas do XPLG ou tem outros fundos de logística que gostaria de ver analisados no canal. Deixe nos nossos comentários que preparamos vídeos sobre os temas pedidos. Esta é a evolução, então, do XPLG. A gente percebe que mesmo colocando os rendimentos na conta, né, ele ficou abaixo do IFIX, esse é um ponto de atenção, né, do histórico do XPLG, e a gente comparando ali as taxas, né, em 2023 ele até está com um resultado interessante, bem mais alto aí do que o IFIX, ele teve uma recuperação aí nos últimos meses. E agora vamos comparar o XPLG11 com outros fundos de logística da Bolsa. Começando aí pelo Dividend Yield, a gente tem um Dividend Yield que é mediano do XPLG, né? Ele está na média em comparação com outros. A relação preço por valor patrimonial está em 1,01, é um valor bastante próximo ali, né, do valor patrimonial, inclusive aí mais baixo do que a maior parte dos fundos aqui. O crescimento do dividend yield foi de 8% em 3 anos, né? Ele fica na terceira classificação, perdendo para o GGRC11 e o RCO11, né? São dois outros fundos também com patamar aí de negociação interessante. A liquidez de 3,7 não bate o HGLG11, que tem tido uma liquidez bastante alta. São 312 mil cotistas, o segundo maior, né? Proporcional ao seu patrimônio. Ele possui 1,5% em caixa, seu patrimônio de praticamente 3 bilhões de reais. A sua taxa, ela está em patamar intermediário aí, né, entre os grupos aí de taxa mais baixa nesses fundos de logística. O histórico de investimento, quem investiu há 1 ou 2 anos atrás teve um resultado bastante interessante, a cota se valorizou e também com os rendimentos aí ficou bem acima da inflação no período. Então foi um bom negócio quem investiu recentemente nesse fundo. E neste gráfico a gente traz a evolução dessa cota, então ele ao longo aí de 2020 e 2021 o fundo veio em queda, depois ele estabilizou e agora tem tido um crescimento recente aí do seu valor. O seu valor patrimonial está bastante próximo ao preço de negociação, como a gente já comentou agora há pouco. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no XPLG11. Do lado positivo, ele tem um portfólio de grande porte com diversificação geográfica e o portfólio está em expansão. Tem uma diversificação de inquilinos interessante, houve queda na vacância no último ano, as receitas estão estáveis e tem um pequeno valor acumulado a distribuir para os próximos meses, que pode absorver qualquer queda de receita que o fundo tenha, e a taxa de administração em patamar mais baixo e um bom nível de liquidez. Do lado negativo, havia um maior inquilino, fica o ponto de atenção para acompanhar a saúde aí desse inquilino. 60% dos inquilinos estão no varejo, que é um setor que tem sofrido muito recentemente. O rendimento histórico dele, desde o início, ele ficou abaixo do IFIX e o seu dividend yield em patamar mais baixo, comparado com outros fundos semelhantes. Então, esses são os prós e os contras identificados aqui nesse vídeo do XPLG11. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.